Afinal, quantas horas por dia é preciso estudar para você se tornar dentista do Exército, Marinha ou Aeronáutica via concurso? Será que de fato existe realmente ali um número mágico ou um número razoável ali que todos os aprovados precisam, em média, digamos assim, estudar? Eu vou esclarecer tudo isso para você nesse vídeo de hoje. Caso você não me conheça, para você saber de onde eu vou tirar tanto embasamento assim para conversar com você hoje, o meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército, tá? Então eu conheço um pouco sobre horas por dia a serem estudadas, tá? Para passar isso aqui para você. E eu sou criador do Dentista em Militar, que é um preparatório que ajuda dentistas como você que está me assistindo a passar nesses concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica. Inclusive, desde 2024 é justamente isso que o nosso preparatório vem fazendo, aprovando todos os anos nesses concursos, tá certo? Bom, antes de responder objetivamente essa pergunta que eu lancei aqui no começo do nosso vídeo de hoje, eu preciso dizer para você uma coisa de maneira bem sincera aqui, tá? Que quando eu estava estudando para passar nesse concurso do Exército, eu passei no ano de 2014 em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora, tá? Eu posso dizer para você sinceramente que esse foi o momento da minha vida que eu mais estudei. Eu não estudei com esse nível de intensidade, com esse nível de foco, nem para vestibular, nem para nenhuma prova que eu fiz na faculdade também. Inclusive, eu lembro que teve um dia que eu estudei assim mais de 4 horas, um pouco mais de 4 horas. Eu lembro desse número exatamente, porque foi muito marcante para mim isso, né? Eu sentei em uma tarde assim e eu estudei cerca de 4 horas assim, sem parar. Assim, o tempo passou no relógio assim que eu nem percebi. Foi impressionante. Quando eu vi assim, eu falei, caramba, eu tô aqui há 4 horas sentado estudando sem parar. E tiveram, outras sessões de estudo também, que algo parecido aconteceu, não essas 4 horas, esse foi um recorde ali realmente, tá? Mas tiveram outros momentos também que eu, sei lá, sentei por 2 horas e não vi o tempo passar, sentei por 3 horas e não vi o tempo passar, sentei por 1 hora e não vi o tempo passar, né? Então esse tipo de coisa acontece. E independente assim de qual fosse a sessão de estudo, seja essa de 1 hora, de 2 horas, 3 horas ou até mesmo essa de 4 horas que eu acabei de falar para você, que foi o meu recorde ali, eu sempre saía assim exausto de todas as sessões de estudo que eu tinha, tá? Então essa é a primeira métrica que eu posso passar aqui para você, que você precisa avaliar no seu dia a dia para saber se você está no caminho certo. Se você termina uma sessão de estudo e você não está super cansado, cara, tem alguma coisa muito errada aí, tá? Você tem que sair da sua zona de conforto. Terminar uma sessão de estudo, sabe, com a cabeça leve, sabe, sentar ali com dor no pescoço, dor na vista, tem alguma coisa errada. Você não se dedicou o suficiente. Você precisa não só sair da sua zona de conforto, mas sair muito da sua zona de conforto. Passar bastante, muito além dela, porque se você não fizer isso, meu amigo, pode ter certeza, tá cheio de gente aí que tá fazendo isso, tá? Então, guarde essa métrica aí na sua cabeça, porque ela vai ser muito importante para essa jornada que você está começando aí rumo à aprovação nesses concursos, tá? Outra coisa que eu posso dizer também, falando aqui de tempo de estudo, de horas de estudo por dia, é o seguinte, eu abdiquei, literalmente, tá, de todo o tempo livre que eu tinha. Todo o meu tempo livre era direcionado para estudos. Se você não tomar essa atitude, se você não tomar esse cuidado, cara, pode esquecer, você não vai conseguir passar. Volto a dizer, porque há outras pessoas fazendo exatamente isso. Pode ter certeza, naquele dia que você, hoje eu vou me dar folga, hoje eu vou tomar uma cerveja com meus amigos, hoje eu vou me dar folga, eu vou no aniversário da minha tia. Pode ter certeza que o aprovado, nessa mesma prova que você vai fazer, e não vai ser você nesse caso, ele não está indo para aniversário de familiar. Ele não está saindo com os amigos para descompilar. Ele está em casa sentado estudando. É assim que as coisas são, tá? Então, por exemplo, não vou só te dizer o que fazer, eu vou te dizer o que eu fiz, tá? Então, quando eu passei no concurso do Exército, eu morava em Salvador. A minha namorada, que é minha esposa hoje em dia, ela morava em Curitiba. Então, todo mês eu fazia uma ponte aérea, Saía de Salvador, ia para Curitiba para visitar ela e tal. E quando eu cheguei ali, principalmente na reta final da minha preparação, quando faltava ali uns 3, 4 meses assim para acontecer a prova do Exército, naquela que eu acabei passando depois, eu passei esse tempo inteiro, essa reta final de 3, 4 meses aí, sem viajar para visitar ela,
tive uma conversa tranquila até, né? Ela entendia que esse objetivo não era só um objetivo pessoal meu, era um objetivo que ia beneficiar ela também, porque a gente poderia, depois de conquistar essa estabilidade, né, no Exército, casar, né, ter uma vida mais estável, né, alcançar outros objetivos que a gente tinha. Então, a gente estava junto nessa, digamos assim. Né? Então, é importante, inclusive, mais uma dica, tá? Você se juntar com pessoas, né, namorados, namoradas, né, seja lá qual gênero, né, de qual gênero você seja, você precisa se juntar a uma pessoa que realmente vai te conduzir para alcançar os seus objetivos, que não seja uma pessoa que vai te restringir, né, que vai te impedir de alcançar os seus objetivos, entendeu? É uma avaliação séria, tá, mas que você precisa fazer com muito cuidado, com muita sinceridade, para você, inclusive, não se ressentir dessas pessoas no futuro. Tá? Por que eu digo pessoas? Porque, de repente, outros familiares podem te atrapalhar. Né? Podem, acontece. Tá? Amigos podem te atrapalhar também. Então, você tem que se juntar com pessoas que estejam juntos de você, juntos e te apoiando nessa missão. Tá? Então, eu fiquei esse tempo todo sem visitar ela e deu muito certo, né? Porque depois eu passei na prova, a gente casou e eu vejo ela todo dia. Então, aqueles 3 meses, no final das contas, não fizeram falta. Né? Então, nessa época, eu morava com a minha irmã. Né? Eu não morava com meus pais nessa época, meu pai era militar da ativa, ele morava em outra cidade com a minha mãe, né, nessa época. Se eu não me engano, ele morava em Brasília, eu morava com a minha irmã em Salvador. Eu nem via minha irmã em casa, basicamente, sabe? Eu só encontrava ela quando a gente ia na academia, ou então quando a gente, por acaso, se encontrava quando descia para jantar, alguma coisa assim, sabe? Cortei amigos, sabe? Não saí de grupos, essas coisas assim, porque os amigos que eu tinha naquela época, felizmente, me apoiavam muito no que eu estava fazendo. Então eles não me perturbavam. Mas como eu não saí de grupo nenhum, né, não vi necessidade para isso, eu acabava vendo ali, né, que eles estavam saindo, estavam indo tomar uma cerveja, alguma coisa assim, eles não me chamavam. Então dei sorte nesse sentido, né, não tive que tomar uma atitude assim de cortar ninguém nesse período. Né, então essa é uma métrica que você, volta a dizer, você precisa levar para sua vida também. Mas assim, era aquela sensação, né, como se todo mundo estivesse vivendo ali uma vida normal, né, como se eu estivesse treinando, sei lá, para uma maratona, e todo mundo estivesse comendo pizza e bolo o tempo inteiro, sabe? Para fazer uma analogia aqui para você entender. Eu me sentia assim como um peixe fora d'água. Mas eu sabia que aquele objetivo ia me levar para fazer essas coisas, né, que eu queria fazer, inclusive, né, com essas pessoas que eu queria conviver e tal. Só que fazendo isso de uma maneira mais tranquila, né, com dinheiro no bolso, já sendo dentista militar concursado. E é justamente o que eu faço desde então. Tá? Agora, quantas horas, né, respondendo objetivamente aqui, a pergunta que eu lancei no começo desse vídeo. Quantas horas eu estudava ali em média por dia? Eu dei alguns números aí para você. Né? Então você já deve ter uma ideia mais ou menos do que eu vou dizer para você. Será mesmo? Olha só. Sendo bem honesto com você aqui, eu não focava em número de horas a serem estudadas por dia. Eu focava em dominar determinado conteúdo. Então, por exemplo, naquela época não tinha dentista e militar. Então eu tinha que comprar todos os livros e estudar pelos livros. Então eu montava um cronograma e eu determinava que eu ia estudar 1 ou 2 capítulos em determinado dia. Eu só parava quando eu cumpria aquele objetivo, ou então quando eu chegava à exaustão, como eu falei no começo do vídeo. Tá? Então o meu foco era em dominar o conteúdo. Eu poderia não cumprir determinada meta que eu tinha estabelecido em determinado dia, mas eu completava aquela meta no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou durante a semana, né, para resumir a história aqui para você. Né? Mas o meu foco era em, grave isso, domínio do conteúdo, do que estava previsto no meu cronograma geral, digamos assim. A gente estabelece aquelas metas, dia a dia, semanais, etc e tal. Vou estudar 3 capítulos numa semana, 1 capítulo no dia, coisas do tipo, mas eu tinha que ver aqueles capítulos ali listados em edital que eu tinha determinado para estudar até a data da prova. Inclusive, eu tinha que reservar um tempo para revisar tudo aquilo ali. Né? Então, como que a gente mede o nosso progresso, então? Né? Talvez você esteja se perguntando isso. Se você não está medindo quantas horas você está estudando por dia, como que você vai saber se você está evoluindo ou não? Ora, tente se explicar os assuntos, era isso que eu fazia. Né? Depois de estudar determinado assunto, né? Tinha feito todas aquelas anotações, só passa nesses concursos, inclusive quem escreve muito, tem que escrever, não importa se você está estudando por livro, não importa se você está estudando por videoaula, não importa se você está estudando por apostila. Você tem que anotar tudo que você está consumindo. Você tem que anotar todos aqueles conteúdos que estão chegando, entrando aqui pelo seu ouvido ou
sabe, entrando, né, pela sua vista, né, tudo que você está vendo ali, dependendo do conteúdo que você está absorvendo. Tem que anotar tudo. Isso não é só porque eu passei assim, mas todos os aprovados passaram exatamente desse jeito. E essa forma de estudar, tá, especificamente aqui para os nossos conteúdos odontológicos, tá, de muito texto, conteúdos muito densos e tal, tá? Volto a dizer, mesmo que seja videoaulas, tem que escrever tudo. Isso é comprovado cientificamente como a melhor forma de você aprender, tá? De você memorizar, inclusive, esses assuntos na sua cabeça, tá? Tem que estudar ativamente desse jeito, tá? Não somente leia, não somente ouça, beleza? Isso é muito importante. Então, depois que você fazia isso, depois que eu fazia isso, melhor dizendo, né? Depois que você fizer isso, você vai fazer isso que eu vou falar também, tá? Mas eu me explicava os assuntos, né? Então, quando eu conseguia me explicar, era sinal de que eu tinha realmente não só entendido o assunto, mas eu tinha memorizado aquela informação. Essa é uma métrica, assim, que você pode se basear tranquilamente. Se você consegue se explicar o assunto, isso é diferente de decorar. Sabe, você lê uma página, aí você decorou um trechinho. Não. Se você se explicar o assunto, meu amigo, aí você realmente está muito bem, tá? Obviamente, quando eu respondia questões de provas anteriores e eu via que estava acertando sem muita dificuldade, né, isso é uma métrica importante, né? Sinal que eu estou entendendo, né, o que está para cair na prova. Então, métrica importante de você anotar aí também. Outra métrica importante também, tem até um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, né, sobre focar em domínio da prova e tal, dos assuntos da prova, mas é o número de assuntos que você começa a riscar dentro ali daquela lista de assuntos que você colocou no seu cronograma, né? Então, pô, terminei um livro, pô, tô progredindo. Se eu terminei um livro, pô, falta menos livros agora, né? Se eu terminei, sei lá, 10 assuntos, né, previstos para aquele período de 2 semanas ou uma semana, seja lá o que seja, pô, então eu tenho 10 assuntos a menos, então eu estou progredindo, né? Pode parecer meio óbvio o que eu estou falando, né? Mas essa é uma métrica de progressão, é uma métrica que te diz se você está evoluindo ou não nos seus estudos, tá? Agora, falando de número exato de horas estudadas aqui, cara, não existe número mágico, tá? Essa realmente aqui é a cereja do bolo do nosso vídeo aqui de hoje. Não existe número mágico de horas estudadas. E pior, eu sei que tem gente por aí que fala que existe, né? Que não, tem que estudar no mínimo 2 horas, ou no mínimo 3 horas, ou no mínimo 4 horas. O máximo que eu ousaria falar para você é o seguinte, ó, estudando, faltando, sei lá, 3 meses para a prova, estudando 1 hora por dia, cara, você não vai conseguir dominar todo o assunto da prova, é uma questão matemática. Então vamos pensar logicamente comigo aqui, sabe? Você tem capacidade de desenvolver esse raciocínio, tá? Agora, pensa comigo, se você está começando a estudar, que é o ideal, inclusive, né? Faltando ali 1 ano para a prova, sabe? Já que esses concursos eles são anuais, eles acontecem todos os anos, cara, 1 hora por dia, se você só tiver isso, talvez sirva para você, tá? Porque tem 1 ano de preparação à sua frente aí, então é muito tempo. Então é uma questão matemática no final das contas também, se você analisar por essa ótica, não aquela de, eu tenho que estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia. Não! Você tem que dominar o assunto, encaixar o máximo de tempo de estudo que você puder no seu tempo livre, tem que usar todo o seu tempo livre para estudar, e aí você vai, invariavelmente, né, estudar o necessário para conseguir a sua aprovação. Tá? Então esse negócio de número mágico de horas estudadas é magia mesmo, é crendice, tá? Não caia nessa. Como aquela outra crendice também, né? De que, você está começando a estudar agora, né? Vai fazer a prova pela primeira vez, então saiba, viu, que tem uma fila para passar, tá? Porque tem outras pessoas que estão estudando, acreditem se quiser, mas tem gurus que falam isso por aí. Não caia nessa. Essa é mais uma crendice. Eu nunca dei bola para esse tipo de coisa. Ok, eu não passei de primeira, mas eu quase passei de primeira, porque o meu foco foi passar de primeira. Eu fiquei praticamente com a mesma nota da segunda colocada quando eu tentei o concurso do Exército pela primeira vez. Eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro. Então, imagina se eu tivesse aceitado isso. Não, existe uma fila para passar, né, e tal. Então agora eu vou aqui na terceira marcha, eu não vou na quinta no meu primeiro ano, porque sabe, né, tem gente que está na minha frente. Que tem gente que está na minha frente o quê? Não existe isso, tá? Então, é mais uma daquelas crendices, né, balelas aí que você tem que apagar da sua cabeça, tá? Então, concluindo o vídeo de hoje, o que dá para você levar, né, para a sua jornada que está se iniciando agora, né, ou então para a sua jornada que você já está investido aí, é que qualidade de tempo estudado é muito mais importante do que quantidade. Utilize todo o tempo livre que você tem, estude de maneira direcionada, inclusive, no tempo livre que você tem, seja lá qual for, que você vai conseguir, de fato, alcançar o seu objetivo. E se você está contando horas, olha,
tá medindo errado, tá? Essa não é a métrica. Use todas as métricas que eu citei aqui para você, menos essa, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para eu saber, deixa um comentário também, tá? Caso você queira conversar comigo sobre os temas aqui desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui também. E fique atento também que aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo, tem uma série de links aqui interessantes. É materiais para você baixar, de repente uma lista de espera para você entrar na próxima turma no Dentista e Militar, tá bom? Tem muita coisa interessante para você aqui. Dá uma olhada, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.